fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitadas, que merecem ter direito, sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. Mulheres que gestam bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloca a sua opinião. Então, circo, como sempre temos circo, abrimos circo. E vou contextualizar quem está acompanhando a gente para entender o que foi essa discussão. Eles estão falando do CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina. E ela está dizendo, isso não compete ao CFM, isso compete ao parlamento. Do que elas estão falando? Elas estão falando de aborto, né? O CFM emitiu um parecer contrário ao aborto, certo? O CFM é o Conselho Federal de Medicina. É justamente ao Conselho Federal de Medicina que esse debate deveria pertencer. É para quem trabalha com medicina, é para quem sabe que a vida humana tem início na concepção, independente da circunstância dessa concepção. O caso específico falava sobre aborto em caso de estupro. E, bom, como a gente sempre faz aqui a defesa de toda a vida desde a concepção, para ser contra o aborto, você também precisa ser contra o aborto em caso de estupro. Que continua sendo um bebê e continua sendo uma vida desde a concepção. E aí, esse parecer do CFM, ele é totalmente ignorado, né? E a Erika Hilton disse que isso pertence ao parlamento. Quem tem que discutir isso é o parlamento, como se deputados tivessem o poder de decidir quais crianças podem ou não ser assassinadas. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é o pessoas que gestam, que foi o que realmente virou discussão ali. Que eles são a favor do aborto em qualquer estágio, a gente já sabe, mas essa história de pessoas que gestam está começando a virar moda aqui no Brasil agora. É uma coisa recente. Começou a pegar fogo desde o ano passado e agora que está engatando. E, inclusive, a deputada que tenta questionar a Erika Hilton ali, dizendo que só meninas e mulheres gestam, é a Júlia Zanata, uma querida. Um beijo, Júlia. E, enfim, eu quero passar para os meninos... Não, é surreal o compromisso que eles não têm com a verdade e apenas com a narrativa. Ou seja, eles não estão interessados em falar a verdade, eles não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade, apenas com a narrativa daquilo que é dito. Eu até postei alguns meses atrás, Duda, uma frase que foi o seguinte, eu disse assim, ó, eu sou homem, eu posso ser contra o aborto? Aí embaixo a resposta militante, não. Falei, então tá, beleza. Eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Eu posso ser mulher? Sim. Enfim, a hipocrisia, né? Então, mais uma vez demonstrando que eles não têm esse compromisso com a realidade dos fatos de maneira alguma. E a Erika Hilton é a mesma que assinou a proposta do PSOL, que quer derrubar o impedimento do aborto após as 22 semanas, né? A 22ª semana de gestação. Essa galera ela é tão hipócrita que eles pegam o feto, e o feto é o responsável de, muitas vezes, da irresponsabilidade de pais que viram e falam assim, poxa, mas foi um descuido. Descuido é se tropeçar numa pedra. Descuido é você estar andando e você chuta o dedinho à ponta do armário ali. Isso é um descuido. Um sexo sem preservativos, por exemplo, né, quando tem, a gente está falando aqui de maneira consensual, um sexo sem preservativo, sem nenhum tipo de contraceptivo ali, que vai... enfim, nada vai ser 100%. Então, a pessoa que está realizando um ato sexual, ela pode sim, como consequência, ter a gestação de um filho ali, ter o encontro entre o esperma e o óvulo. Então, isso é natural das coisas, só que a gente vê uma geração que, infelizmente, está tão desregulada e tão despreocupada com seus próprios, de arcar com as próprias consequências dos seus atos, que a gente vê esse movimento pró-aborto, principalmente após essa liberação, né, que a gente vê desde os anos 70 aí, que vem de liberdade, drogas, rock and roll e tudo isso daí, liberdade sexual, não faça guerra, faça amor, e as pessoas não querem arcar com as consequências dos seus próprios atos, né? Falando um pouco sobre o que a Erika Hilton disse, ela tem compromisso com a terminologia que ela acredita que é aquela que é correta, mas ela não tem compromisso com a vida do seu próximo, com a vida do ser humano, que 50% da chance da vida dessa criança de nascer, quando um aborto é praticado, ou você está abortando uma criança menina ou uma criança menino. Ou seja, 50% dos fetos, se a gente for fazer com base nessas estatísticas, são mulheres.
Então, essas mesmas que dizem defender as mulheres, né, e falando, estendendo um pouco mais para o movimento feminista também, não estão preocupados com essas vidas que estão sendo ceifadas dentro do ventre. Ou seja, dizem que estão preocupadas com as mulheres, que muitas das vezes estão tendo ali apenas um retorno daquilo que eles praticaram, de um ato libidinoso sexual, e querem a todo custo falar que você pode abortar sim se você não tiver condições de ter um filho, ou se você não quiser ter um filho. Um feto, um neném dentro, que está sendo gerado dentro da barriga de uma mulher, aí eu tenho que corrigir Érica Hilton por conta disso, porque somente as mulheres podem gerar filhos. O feto não é uma extensão do corpo da mulher. O feto, ele não é uma unha, um cabelo que você vai lá e corta. É uma outra vida. É uma outra vida. E eles só falam de aborto porque justamente é uma outra vida. Porque se não houvesse vida ali dentro da barriga da mulher, você não precisaria abortar, porque o feto já estaria morto. Então é uma hipocrisia danada que esse povo sempre levanta. Essa galera do Todes, eles têm compromisso apenas com as suas próprias narrativas, eles têm compromisso apenas com aquilo que eles falam e aquilo que eles acreditam. Mas com a verdade, infelizmente, a gente vê que eles não têm nenhum tipo de compromisso. Eu tenho uma experiência pessoal aqui dentro da minha casa. Eu e a minha esposa, nós passamos por 2 abortos espontâneos, obviamente. Foi um momento muito triste aqui para a gente, porque a gente estava lutando, né, e sonhando em fazer a nossa família, em ter a nossa família e dar continuidade àquilo que nós acreditamos que é o certo, que é criar a nossa família diante de Deus, diante das leis, daquilo que Deus tem para nós. E, infelizmente, nós tivemos essas 2 situações que minha esposa ela teve esses abortos espontâneos. Hoje, nós temos a Alice, né, que é a minha filha. Ela está com 1 ano e 3 meses, e é a maior realização da minha vida. E eu acho um absurdo essas pessoas levantarem esses casos de aborto, por exemplo, falando sobre a condição da família, falando sobre a condição que o bebê ele pode ser criado. É a maior das hipocrisias desse mundo. Você virar e falar que uma pessoa ela não pode ter o direito à vida porque ela vai crescer pobre. Por quê? Qual que é o problema dessa criança ela nascer pobre e, através dos mecanismos que o capitalismo, inclusive, disponibilizam, essa pessoa ela crescer na vida? Porque o ser humano é um ser inteligente, ele não precisa necessariamente, hoje em dia, com o advento do capitalismo, o pai ser um porteiro, ele não necessariamente precisa o filho também ser um porteiro. A gente tem mecanismos de estudo, a pessoa ela pode melhorar, ela pode progredir de vida. O capitalismo, ele permite que isso aconteça. Agora, é muita hipocrisia, é muita coisa. Eu teria várias coisas para falar aqui, mas eu quero escutar o Pedro também e você também, Duda. Mas a minha contribuição, acho que é essa. Esse movimento é o movimento mais hipócrita que existe na face da Terra, porque eles não têm compromisso com a verdade, apenas com a narrativa dos fatos que eles acreditam. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.